Bom, boa noite. A Maiane e eu, nós vamos falar sobre as ações do parasita sobre o hospedeiro e os tipos de ações. Vamos explicar o que os parasitas causam nos seus hospedeiros e como ocorrem essas ações, tá? Vamos começar pela ação mecânica. Bom, essa ação, ela ocorre pela presença do parasito em determinado órgão. Como, por exemplo, nós temos aqui o exemplo das ascaris lumbricoides, que ela acontece na fase obstrutiva. O que significa? Significa que se tiver uma grande quantidade de lombrigas, essas lombrigas elas obstruem o canal do intestino, fazendo com que o gorro alimentar não consiga passar por esse canal. Aí, isso é um exemplo da fase obstrutiva. E a fase destrutiva, nós temos a fasciola hepática, que ela causa lesão, ela estando na fase lavária. A ação exfoliativa é quando o parasita absorve nutrientes ou sangue do hospedeiro. No caso, as lumbricoides, de novo dando o exemplo das lumbricoides, elas se alimentam dos nutrientes dos hospedeiros. Às vezes, como por exemplo eu como não engordo. Isso pode ser um caso, só dando exemplo, pode ser um caso das lumbricoides, porque elas se alimentam do nutriente, então o hospedeiro não engorda, o hospedeiro não consegue progredir, digamos. E se ela tiver uma quantidade muito grande, ela causa desnutrição no hospedeiro. E a Ancylostomatidae, elas se alimentam do sangue de seus hospedeiros, para que elas possam obter o ferro. A ação traumática. O parasito provoca traumas no hospedeiro, seja ele na forma adulta ou lavária. Como exemplo, nós temos a Ancylostoma duodenale. O que acontece? Na fase lavária dela, elas encaixam a cabeça na mucosa, fazendo com que isso, elas encaixam ou estalam a cabeça delas na mucosa intestinal, causando traumas ao seu hospedeiro. A ação tóxica são substâncias do próprio parasito, ou quer dizer, o próprio parasito, ele tem substâncias que podem ser tóxicas para seus hospedeiros, como por exemplo, a granuloma, a casca de ovo, Schistosoma mansoni. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a ação irritativa. Deve ser a presença constante do parasito que, sem produzir lesões traumáticas, irrita o local parasitado. Dando uma resumida, ela é causada uma irritação no local parasitado. Como exemplo, a gente temos a ação dos ventosas, dos cestoda ou dos lábios dos ascaris. Agora eu vou falar sobre a ação enzimática. Ela ocorre devido à penetração do parasita na pele, intestino ou em locais dos hospedeiros. Eu vou falar aqui sobre a enzima. As enzimas convertem uma substância chamada de substrato noutra denominada produtos e são extremamente específicas para a reação. Por exemplo, a gente temos a penetração de cercárias e a ação de entamoeba. Dando continuidade, eu vou falar agora sobre a ação anoxia. Acontece quando ocorre grande consumo de oxigênio pelo parasita nas hemácias, podendo assim provocar anoxia generalizada. Como, por exemplo, são os partos complicados, os partos demorados e não assistidos. Com isso, faz a interrupção dos vasos sanguíneos.